Vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, sempre conosco, sempre nos orientando, sempre nos compreendendo, das nossas falhas, dos nossos equívocos. Ele compreende. Compreende, não fica chateado quando erramos, não. Obviamente ele gosta quando nós acertamos, mas ele compreende quando ainda não temos condição. O empenho para que as coisas na nossa caminhada fiquem cada vez melhores. Que eu compreenda meu irmão cada vez mais. Que eu ame o meu irmão cada vez mais. E agradecemos então a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos deixou, deixa e deixará sempre ensinamentos preciosos para que todos nós possamos, a cada novo dia, fazer melhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos e continuando nessa tarefa. E eu só queria pedir perdão, Edi, Ricardo, João Ricardo, tudo bom? Expedito. Eu queria pedir desculpas a semana passada. Realmente o Instagram deu um problema enorme. As mensagens não rodavam aqui, eu não via mais nada, parou tudo. E eu sei, fui informado que várias pessoas mandaram aí uma mensagem, né? Em razão daquele dia para mim. E que agora eu estou agradecendo com uma semana de atraso, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês e vamos tocar em frente. Bom, hoje nós vamos começar a falar de perdão. Bem-aventurados misericordiosos, disse Jesus. Vamos falar do erro antes. E por que nós compreendemos de uma forma tão equivocada ainda o erro? E isso nos atrapalha demais, tá? Nós estamos num mundo de expiação e provas. E, óbvio, com todas as reencarnações que tivemos e teremos adiante, nós estamos sempre em busca do crescimento, do progresso. Esse é o objetivo de estarmos na Terra. Viemos à Terra para quê? Para progredir. Não dava para progredir lá do outro lado? Tinha que vir na Terra? Tinha. Não exatamente na Terra, no nosso caso é a Terra. Outros irmãos estão em outros orbes. Mas era preciso e é preciso que ainda estejamos aqui. Por quê? Porque nós ainda somos grosseiros ainda, né? Não estamos assim tão... Não somos nenhuma Brastemp, não. Então, é na Terra, nessa convivência com esses irmãos de diferentes níveis, nós vamos comentar um pouquinho mais adiante, é que nós vamos aprendendo. Porque seria muito fácil se estivéssemos num local assim onde todo mundo é igual. Aí não tinha problema, não tinha nem briga. A briga vem exatamente quando as pessoas, os espíritos são diferentes, de diferentes níveis. Então, nós estamos num processo, na busca desse progresso. É um processo. O progresso não é um fato. Não, eu vim aqui e agora, com todo respeito a quem pensa assim, né? Eu encontrei Jesus de um dia para outro, ou de um instante para outro. Eu me modifiquei e agora estou salvo. Bom, tudo bem, será que não é fanatismo, não? Porque ninguém muda de repente. Nós mudamos aos poucos. A natureza nos mostra isso. Cada estação tem o seu objetivo. Nós temos a primavera, o verão, tudo certinho, tudo encadeado. Então, a nossa caminhada é assim também. Não tem grandes saltos. Nós é que damos uma velocidade maior ou menor de acordo com o nosso interesse, a nossa disposição de nos modificarmos. Viemos para a Terra, no nosso caso. E viemos aqui com o espírito desejoso de reparar equívocos do ontem.
erros do ontem. Que ontem? Pode ser o ontem mesmo. Pode ser o mês passado, pode ser a década passada, pode ser a encarnação passada ou encarnações anteriores. Viemos com esse objetivo. E também com um objetivo. Esse objetivo. E melhorar no hoje. Não importa se eu errei no ontem, se eu fui negligente na busca de um melhor entendimento no ontem. Não importa os crimes que eu tenha cometido no ontem. Hoje é o importante. É o melhorar no hoje. E fazer o melhor daqui para frente. Então, como dissemos na Terra, nós estamos aqui em diferentes níveis de entendimento no campo do espírito, né? Diferentes condições, condição moral diferenciada. Cada um é cada um. Alguém tem mais conquista num aspecto, outro tem mais conquista no outro aspecto, e é por isso que a evolução acontece. Porque nós damos as mãos. Vivemos em sociedade. Esse é o objetivo. E então na Terra é tão normal, tão comum a convivência do bem com o mal, com o mais ou menos. Estamos aí, convivendo. E o outro? O outro não aprendeu? Vai aprender. Vai aprender. Então nós vemos acontecimentos bons e acontecimentos ruins. E não tão bons, né? Então, nesse cenário que encontramos aqui na Terra, fica difícil, extremamente difícil, não observar o que o outro fez. Ou estamos ou não estamos sempre de olho naquilo que o outro fez? Estamos, todos nós, né? Tanto nos atos bons como nos atos ruins. E eu diria até que normalmente estamos mais atentos no outro, naquilo de ruim que ele fez. Natureza nossa ainda, né? E vendo a conduta do outro, como o outro se comporta, somos tentados a julgá-lo. Ele fez isso, ele fez aquilo. Nossa, não podia ter feito dessa forma. A grande tendência nossa é olhar o outro, mas com um olhar de juiz. De juiz. Eu quero julgar o outro. E o pior, hein? Dificilmente vemos os equívocos da nossa própria conduta. Né? Diz que quando apontamos o dedo para o outro, nós nunca poderíamos esquecer que tem outros 3 apontando para nós mesmos. Mas esquecemos. Né? Então é tão fácil apontar para o outro e não observar os equívocos que nós mesmos temos. Né? E nem vemos então as nossas deficiências, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Então, se todos estamos em busca do progresso, da evolução, o erro ainda está presente. Se eu não estivesse progredindo, já estivesse num nível maravilhoso, eu não errava mais. E por que erro? Porque ainda estou aprendendo. Eu estou nessa caminhada, tem tantas encarnações lá para frente. Por quê? Porque eu tenho que melhorar, eu tenho que refinar esse espírito, ainda tão complicado, com tantas dificuldades. Então o erro está presente em mim. Eu só preciso entender o que é erro. Mas esse erro que está presente em mim está também no outro. Enfim, em todos nós. Todos nós. Então é preciso compreender, é preciso perdoar, é preciso respeitar o irmão, assim como também nós temos necessidade dessa compreensão, desse respeito, dessa atenção do irmão, né? Por quê? Porque cada um tem o seu defeito, ou os seus defeitos, né? Que não são poucos, não. Somos individualidades. Cada um carrega a carga de problemas que arranjou para si mesmo. Então, cada um traz as suas virtudes, mas traz os seus equívocos, os seus erros. E aí eu perguntaria, e o que é erro? Tá? Nos parece algo tão violento, tão complicado. Fulano errou,
é tão violento, tão complicado. Mas será que é isso? É, lógico, nós falamos isso quando o outro comete. Então, quando o outro erra, parece que tudo é mais complicado e que merece punições em todos os instantes. Não devia errar, não devia fazer assim. Mas todos os equívocos, todos que nós vemos, tomamos conhecimento, será que tem a mesma gravidade? São graves igualzinho? Óbvio que não, né? Isso é notório, sabemos que não. Os equívocos que vamos praticando, tem aqueles que são um pouco mais leves, aqueles já nem tanto, aqueles que são pesados, complicados. Então, é preciso sim que a gente aprenda a discernir o que é equívoco comum que acontece da maldade. Maldade aí é complicado, né? Muito embora seja um erro também. Mas nós temos que aprender a separar. O equívoco comum, todo mundo erra. Agora, aquilo que é feito com maldade, aí realmente machuca mais, né? Então, com relação à maldade, eu presencio a maldade de alguém, de um criminoso e tal, então é necessário que tenhamos cuidados. Natural, né? Não é matar o outro, não é desprezar o outro, não. É ter cuidados. Exemplo, eu não posso levar um criminoso para dentro da minha casa. Por quê? Porque ele cometerá crime para mim, né, na minha família. O filho se equivoca. O pai orienta. Nós somos assim desde o início. O filho se equivocou, o pai orienta. O aluno se equivocou, o professor ensina. O empregado se equivocou, o empregador orienta, treina, para que não torne a falhar, a errar. Jesus falou isso. Ele disse, recordam-se de uma parábola que falava de dois proprietários de terra, dois proprietários de vinha. Cada um tinha um empregado. E quando terminou a jornada de trabalho, um empregador vai ver o que o seu empregado fez. Ele não tinha feito nada. E aí ele, mas você não fez nada? Não, não fiz. Então você está na rua, vai embora. E despachou o trabalhador. O outro empregador chamou o seu empregado e falou, mas você não produziu nada? Não, eu não produzi. Então vamos fazer o seguinte, hoje você não tem salário. Volte amanhã. Se você trabalhar direito, você tem o salário. Então qual é o empregador que tratou o seu empregado com o objetivo de ensiná-lo a fazer a coisa correta? Foi esse último, né? Descartar, simplesmente descartar, não faz muito sentido, não. Outra questão importante. Será que tudo que nos parece tão errado, tudo que nos parece tão ruim, tudo que nos parece tão equivocado, é isso mesmo? Será que é? Eu costumo ver a coisa errada, eu vou no limite, vou lá em cima, né? Ou será que não é mais má vontade da nossa parte? É o outro que fez? Ixi, má vontade. Não quero nem ensinar, esse cara não vai aprender. Será que não é vontade de não compreender esse irmão? Às vezes é mais vontade de não compreender, não quero nem saber. Desinteresse em lhe orientar. Vamos ver se a gente ajuda o outro a errar também, como o outro também nos ajuda a errar, né? Então, nessa situação, o mais fácil, mais imediato, é descartar o outro. Vai embora, some. Não quero mais saber. Ao longo da caminhada humana, sempre se buscou penalizar aquele que, aos nossos olhos, cometeu o equívoco, o erro. É penalizar, pena, né? Penalizar mesmo. Aquele que, segundo nossa avaliação, é um problema. E esse sujeito é problema. Então vamos descartar. Abandonar aquele que, entre aspas, não deu certo. E descarta. Não quero perder tempo com ele. Desprezar. Não dar chance.
se ofender com tudo que ele faz, com tudo que ele diz, com a sua forma até de nos olhar, incomoda. Será que fazemos isso? E às vezes o coitado nem olhou, mas eu achei que olhou. Fazendo isso com o irmão, somos justos, somos bons, somos humanos? Não. Olha, vamos dar um exemplo. Esse é um caso verídico. Aconteceu. O menininho ingressou na escola. Era o primeiro aninho dele. Ele tinha 7 aninhos de vida, né? Primeiro aninho na escola. Então, ele frequentou na escola apenas alguns poucos dias. Muito poucos dias. Por quê? Porque foi expulso da escola. Expulsaram o menino. Ele não podia mais seguir nos seus estudos. Estava condenado a ficar fora de escola, não aprender nada. Por quê? Porque o professor, julgando, concluiu: esse menino não vai aprender nunca, é um zero à esquerda, de jeito nenhum. Chamou o menininho de cérebro oco, ou seja, não tem nada dentro da cabeça desse menino. E a escola o expulsou. Pois entendeu que ele era um problema. Ele era um aluno disperso, era um aluno confuso. A escola havia condenado aquela criança ao abandono. Caso verídico. Não é folclore, não. Caso verídico. Esse menino teve que trabalhar boa parte da sua adolescência como vendedor de guloseimas num trem. Aqueles que ficam vendendo doce de vagão em vagão. O que você acha disso? Menininho de 7 anos. O professor julgou, condenou, é burrinho, não vai aprender nunca, para fora da escola, expulso, ele só vai criar caso, é um problema. Olha que tremendo equívoco. Ela deveria ser entendida como potenciais para outras coisas e não desprezá-lo. Essa mãe era professora e assumiu para si a educação do seu filho. Essa mãe sabia que esse seu filho sempre foi uma criança extremamente curiosa, queria aprender as coisas, queria fuçar, queria entender o funcionamento das coisas, e que o seu perfil não era igual ao das demais crianças, mas nenhum problema. Ele tinha apenas uma outra forma de encarar a vida. E a mãe o incentivou quanto às coisas que esse filho sonhava fazer na sua vida. Essa mãe construiu na própria casa um laboratório, pequeno laboratório para o seu filho. Nesse laboratório era o local onde aquela criança rascunhava os seus projetinhos de vida, o que ia fazer, o que ia construir. A mãe apoiou seu filho nas suas criações. Essa mãe era nada mais, nada menos que a mãe do grande Thomas Alva Edison. Apenas isso. Thomas Alva Edison. O cérebro oco, segundo o julgamento do professor. Thomas Alva Edison, cérebro oco. Aquele professor, julgando aquela criança, diz que era incapaz de aprender. Thomas Alva Edison. Foi expulso da escola, porque era um problema. Thomas Alva Edison. Disperso, confuso, atrapalhado. Edison. Então, o que você acha do grande inventor Thomas Edison? Talvez o maior gênio que a humanidade viu até hoje. Ele mesmo, que patenteou centenas e centenas e centenas de inventos. E um desses inventos, a lâmpada elétrica. E é através da lâmpada elétrica que eu quero chegar na explicação do que é o erro.
que nós, de uma forma tão equivocada, imaginamos. Invento, a lâmpada, que nos mostrou a lição da perseverança na busca. A lâmpada, que foi a lição da superação quanto aos erros encontrados. Edison conseguiu ver a lâmpada acesa apenas após isso. Primeiro, ele já havia feito mais de 1.200 testes até que finalmente deu certo. Testes. Será que nós vamos dizer que esses 1.200 testes foram erros? Óbvio que não. Ele não sabia construir a lâmpada. Ele precisava, passo a passo, em cada episódio, em cada situação, em cada material que ele utilizava, aprender um pouco mais para que ele ficasse mais próximo da perfeição. Perfeição vamos colocar como a lâmpada acendendo. Então ele errou? Não, não errou não. Mas quem pode dizer, ele errou 1.200 vezes? Não, ele acertou 1.200 vezes. Porque a cada situação, a cada tentativa, era um aprendizado novo, que o levava mais próximo da lâmpada. Ele, para chegar na lâmpada que se acendeu, havia testado cerca de 6.000 materiais diferentes, 6.000, para finalmente chegar ao filamento. Filamento que faz a lâmpada acender. 6.000 materiais. Ele havia testado até bambu para ver se daria certo. Era erro? Não. Era tentativa. Era aprendizado. E quando utilizou um filamento fino de carvão a alto vácuo, a lâmpada finalmente acendeu. Só isso, só acendeu. E o aprendizado dele? O aprendizado dele veio desde a primeira tentativa. Não erro, aprendizado. Então, é para nos mostrar como os nossos julgamentos são estranhos. Ele errou, falhou nada, ele aprendeu em todas. Em todas as situações ele aprendeu. Como não conseguimos, então, ver as coisas na sua amplitude, é por isso que nós julgamos. Não conseguimos enxergar tudo. E aí cometemos a leviandade de julgar. E não entender o trabalho que ele está fazendo. Isso é a vida, acontece dessa forma. Então vamos voltar à doutrina novamente. Diante da evolução ao longo das encarnações, no nosso caso, encarnações que estão acontecendo aqui na Terra, estamos aprendendo sempre e cada vez mais. E cada um de nós, somos individualidades, cada um de nós tem o seu ritmo, tem sua forma de ser, tem as suas conquistas, tem as suas capacidades, afinal, individualidades, Cada um é cada um. Portanto, ninguém é igual a ninguém. Mas todos nós, sem exceção, precisamos de ajuda. Precisamos ser compreendidos. Todos nós, sem exceção, precisamos ser amados, respeitados. Precisamos ser acolhidos. Precisamos ser orientados. Pois todos nós falhamos, erramos, temos as nossas limitações, maltratamos, agredimos, incomodamos. Então eu preciso ser orientado, preciso ser compreendido, ajudado, ensinado. Mas vamos pensar um pouquinho dentro disso que estamos falando para entendermos o que é o equívoco, tá? O que é erro? O que é equívoco? Pense bem, para você, o que é um erro? O que é um equívoco? A nossa tendência é fazer as avaliações mais pesadinhas,
né? Ah, eu vejo lá, fulano, ele está sempre errando, ele está fazendo isso, faz sempre errado. A tendência nossa é ter um olhar crítico que acaba pesando muito, maltratando muito, e não abrindo espaço para acolher, para ajudar, para compreender. Então, se a gente pensasse assim, erro ou equívoco é a experiência que ainda não deu certo. Erro ou equívoco é a experiência que ainda não deu certo. Fica mais suave. Nós vamos chegar lá. E não só no campo material, como nós falamos de Edison, né? Com a lâmpada. Mas na parte moral, espiritual, é a mesma coisa. Como estamos aprendendo, todos nós, não tem ninguém aqui que já aprendeu tudo. Como estamos aprendendo e evoluindo sempre, chegará um momento que certas experiências darão certo. Por enquanto não está dando. Tem hora que dará. Tem experiências na nossa vida, no passado, que não dava certo e de repente, nossa, eu errava daquele jeito, olha, não erro mais. Eu criticava daquele jeito, olha, hoje eu estou atento, eu não faço mais isso. É a experiência que deu certo. Lá atrás, não dava certo. Era sempre crítica, maldade, a gente sempre pegando no pé. Agora não, agora já estou olhando de uma forma diferente, né? Assim como para Edison, que é o gênio da lâmpada, podemos dizer o gênio da lâmpada, foram centenas e centenas de experiências. Ele precisou disso tudo. Vamos lá? Para a mãe, que ainda não ama o seu filho, existem casos assim, né? Está vivenciando uma experiência que ainda traz equívocos, erros. Não aprendeu a amar o filho ainda. Então, essa experiência com aquele filho ainda não deu certo, né? Amará um dia, certeza, amará um dia, mesmo que em outras encarnações, mas amará um dia. Só que hoje, essa experiência de amar aquele filho ainda não deu certo. Então continue tentando, continue lutando. O criminoso que hoje vive no crime, matando, roubando, não importa o que. Ele, o criminoso, está vivenciando experiências ainda carregadas de equívocos. Mas é o que ele está conseguindo fazer. Ele ainda não aprendeu. Está, talvez, está lutando para melhorar. Ah, mas ele não ama ninguém. Ama. Não, ele mata, ele faz isso. Ele ama. Ele ama a mãe, ele ama o filho. Um dia aprenderá a amar o filho do vizinho, aprenderá a amar a mãe de um amigo, de um comparsa, não importa. Então, por enquanto, na vida do crime, é uma experiência que ainda não deu certo. Como nós temos tantas encarnações, a cada nova encarnação, novos aprendizados, chegará um momento em que dará certo. Por quê? Porque a cada nova encarnação, um aprendizado novo, uma melhoria, é um processo, não um fato, um ato. Ele vai aprendendo, 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 chegará, não sei quantas encarnações para frente, a ser uma pessoa correta, que amará, que vai respeitar. Sabe aquela pessoa que não consegue se relacionar bem com o vizinho? É uma experiência que ainda não deu certo. Por quê? Talvez ele seja vaidoso, orgulhoso, não quer saber do vizinho. Quando ele for trabalhando esse egoísmo, esse orgulho dentro de si, ele vai se relacionar bem melhor com o vizinho. O cidadão que não consegue pensar no bem comum, egoísmo, pensará um dia. Ah, hoje ele só pensa em si, egoísta. Encarnações seguintes, vai pensar, vai modificar. O sonegador que furta pagar corretamente os seus impostos,
vai aprender. O médico que não atende o paciente com amor, com respeito, um dia vai. Talvez não vejamos nessa, mas em outras, ele vai tratar bem, vai tratar bem. Aquele que odeia alguém, não perdoa, está vivenciando uma experiência equivocada. Um dia aprenderá, vai aprender, tenha certeza disso. Então aí eu pergunto, essa é a explicação que eu dei, que o erro, o equívoco, é uma experiência que ainda não deu certo como deveria dar, vai dando certo aos poucos. Conforme eu vou aprendendo, eu vou deixando um pouquinho dos meus vícios, dos meus equívocos de lado, vou melhorando. Mas essas explicações, é um pouquinho difícil para você aceitar essas colocações? Está difícil? Ah, não, isso que ele falou é bobagem, né? Está difícil de aceitar? Se sim, se está. Se você acha difícil entender ou aceitar isso, então nós vamos ver exemplos onde nós nos encaixamos, tá? Para ver como a experiência vai dando certo aos poucos, né? É sempre um processo, nunca é um acontecimento repentino. Vamos lá, perguntando. Tudo que você faz nos dias de hoje é o correto? Tudo que você faz, está tudo correto? No seu dia a dia, outra pergunta. Você chega no seu dia a dia, no trabalho, na família, na rua, você chega a machucar alguém? Alguém se ofende com algo que você faz? Você fez aqui, alguém se ofendeu, alguém se magoou. Será que acontece isso? Ou você já está livre disso? Você se ofende com algo que o outro faz? O outro fez, fiquei ofendido, magoado, né? Ainda acontece isso com você? Está tudo certo na sua vida? Na minha não. Na sua está tudo certo? Ou será que ainda existe em você, em mim também, em você, mesmo que em doses pequenas, né? A inveja, o ciúme, a intolerância com relação a alguém? Será que ainda sobra em você a falta de boa vontade com os equívocos do outro? Será que existe desprezo seu com alguém? Eu vou desprezar. Orgulho. Será que ainda tem orgulho? Ganância, né? Tomara que não tenha. Mas eu sei que tem. Nós temos. Nós ainda temos. Então, se existir, significa que você, tudo isso aí, significa que você ainda está vivenciando certas experiências que ainda não deram certo na totalidade. Não deram certo na totalidade. Está a caminho de dar certo. E chegará um dia que dará certo. Mas hoje, 100%? Não, ninguém. Por quê? Porque ainda existem falhas. Nós temos, todos, essas falhas. Eu tenho restrição a alguém. Saiba que antes era pior. No passado era pior. Você ainda não ajuda determinadas pessoas como deveria. No passado era pior. Era pior. Com o que certas pessoas lhe dizem, você ainda se ofende? No passado era pior. Você ainda gostaria de manter distância com relação a algumas pessoas? Essa rejeição, lá atrás, já foi muito pior. Julgamentos que você faz de certos indivíduos ainda não são os melhores?
Certamente já foram bem piores no passado. Então, não se assuste. E é mais importante, não vá desanimar, tá? Isso ainda é totalmente normal para nós. Totalmente normal para nós. Termos rejeição, olharmos as pessoas de uma forma depreciativa. Tudo isso é normal ainda para nós. O que não é normal é manter isso em nós. O que precisamos fazer é melhorar. Afinal, o progresso em nós é um processo e não um acontecimento repentino. Então, se alegre, porque já foi muito pior no passado. Nós já estivemos em condições bem piores no passado e hoje já conquistamos. Então, significa que experiências lá atrás, no passado, que davam extremamente erradas, hoje melhorou muito. Tem muita coisa para melhorar, mas já melhorou muito. E por que melhorou? Na busca do melhor, da modificação. Mesmo que a gente não se recorde, nós trabalhamos. Ainda, talvez dê para você analisar um pouquinho como a experiência vai dando certo aos poucos. Procure voltar 10 anos no tempo. Depende da sua idade, óbvio, né? Então, todos nós somos jovens. Tem alguns que são jovens há mais tempo, outros jovens há menos tempo, mas somos jovens. Dá para voltar 10 anos no tempo? Ou 20? Ou 30? Jovens há mais tempo. 40, 50. Dá para voltar? Tente lembrar como você era naquela época. Como você pensava e agia naquela época com relação aos outros, às situações da vida. Talvez você dissesse, naquela época, tomara que hoje não, mas se diz hoje, vamos trabalhar para que amanhã a gente não volte a dizer. Talvez a gente dissesse, comigo é assim, bateu, levou. Ou, não leva o desaforo para casa. Ou, o filho que chegava da escola e que tinha apanhado do coleguinha, apanhava do pai porque o pai não admitia que o filho não batesse no coleguinha. E nós vamos começar a falar de perdão. É bom perdoar, sem sombra de dúvida. É bom perdoar alguém, então? Né? É importante perdoar alguém para você? É importante perdoar alguém? Devemos perdoar aquele que nos ofende? Será que devemos? Olha, naturalmente que é bom, né? Que é bom perdoar, sem sombra de dúvida. Diria até necessário. E aí eu pergunto, perdoar é uma atitude divina? Nossa, aquela pessoa, que atitude divina, ela perdoa. Perdão é uma atitude divina? Não, não é. O perdão não é uma atitude divina. O perdão é uma atitude totalmente humana. Totalmente humana. Por quê? Porque o humano se ofende. O humano se ofende. Por isso ele precisa perdoar e ser perdoado, porque se ofendeu. O humano. O divino não se ofende. O divino não se ofende, não. De jeito nenhum. Então, o divino não precisa perdoar. O divino apenas compreende. Para o divino, compreender basta, né? Então, Deus. Eu vou fazer uma prece para Deus. Será que Deus me perdoa? Não, ele não perdoa. Não precisa. Ele não se ofende. Ele sabe da dificuldade de cada um de nós. Ele compreende ainda a nossa pequenez e diz, olha, esse filho, ele vai aprender amanhã. Essa experiência que ele viveu hoje, na qual ele se equivocou, ele está lutando para crescer, para melhorar. Amanhã vai dar certo. Essa experiência dará certo. E
o divino, então, não precisa, né, perdoar de jeito nenhum. Então, como que nós ficamos? Se não nos ofendêssemos, né, não levássemos em conta as coisas que acontecem, se compreendêssemos os outros, não precisaríamos perdoar. E isso seria maravilhoso. Então, perdoar é bom, mas não se ofender é muito melhor. Por isso que o divino não precisa perdoar porque não se ofendeu. Já estamos na hora. Semana que vem continuamos a falar nesse assunto, né? Vamos começar a falar do perdão em si e vamos pensar um pouquinho no que é o erro. Quanta coisa nos faz caminhar de forma errada, quanta coisa nos faz sofrer, padecer, julgar o outro, condenar. Nossa, é uma tristeza o que nós fazemos. Por quê? Porque não compreendemos o que é o erro. O erro não devia. Devia sim. Faz parte da caminhada do irmão. Errar faz parte da caminhada dele, como faz parte da minha. Eu preciso não crucificar o outro. Naquilo que eu já compreendi, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu entendo, eu devo auxiliá-lo, para que ele também compreenda. Isso é fundamental. Combinado? Então, vamos encerrar nosso mestre maior. É por isso que ele veio, para que nós aprendêssemos. Quem aprende, quem compreende, quem ama, quem serve, não tem tempo de apontar o dedo, não tem tempo de criticar, não tem tempo de atirar pedras. Quem ama, aprende e serve, só tem tempo para amar. Agradecemos a Jesus, nosso mestre maior, pela oportunidade que nos dá. E agradecemos por todos nós estarmos juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, até a semana que vem. Áurea, Paulo Serrato, Mauro Santilli, que está mais fácil de ver aqui pelo YouTube, pelo Instagram, não consigo. Maria Dulce voltando aqui. Que mais? Diogo. Tudo bom, Diogo? Laércio, Guarujá. Sandra, Luci, Vision Rubi, Cláudia, Toninho. Um abraço a todos vocês e que na semana que vem possamos estar novamente juntos, tá? E aquilo que a gente sempre fala, Jesus no coração e álcool gel na mão. Abração, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Tudo de bom, hein? Tchau.